Em Macapá, 17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Presidência do TEJAP ajusta acordo em prol dos servidores em audiência de conciliação. Balanço dos 100 dias de gestão da desembargadora Sueli Pini na presidência do Judiciário do Amapá. Justiça atende pedido de registro tardio para 8 pessoas de uma única família em Santana. Reunião discute virtualização integral dos processos judiciais e implantação do PJE. Judiciário edita ato conjunto que cria coordenadorias das varas de Fazenda Pública, Família e Criminais. Tribunal de Justiça recebe lista sêxtupla do Ministério Público para a vaga de desembargador. Justiça realiza parceria com entidades filantrópicas para a realização de marcha de combate às drogas. No quadro Técnicas de Mediação e Conciliação, importantes dicas com Sônia Ribeiro. E na entrevista do dia, uma conversa com o desembargador Cláudio César Ramalheira Ranzig, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Estas e outras notícias você acompanha agora no programa Conciliando as Diferenças. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Olá, muito boa tarde. Eu sou Bernadette Farias e damos início a mais uma edição do programa Conciliando as Diferenças. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Bernadette. Eu sou Sérgio Bringel e durante 1 hora estaremos aqui falando sobre conciliação e mediação. E queremos a sua companhia. É isso aí, o programa Conciliando as Diferenças quer interagir com você, ouvinte. Sua participação é muito importante. Acesse o nosso Twitter, @TJP_oficial, nossa fanpage no Facebook, Tribunal de Justiça do Amapá, ou ainda o nosso site www.tjp.jus.br. Temos também o e-mail ascom.comvocê@tjp.jus.br. E também o WhatsApp, claro, 99115-4894. E você também pode mandar uma carta com sugestões, reclamações, reivindicações, questionamentos e denúncias para a produção do programa. Anote aí o endereço. Assessoria de Comunicação Social, localizada no prédio do TEJAP, na Rua General Rondon, número 1295, Centro de Macapá. Tire as suas dúvidas, estamos aqui para ouvir você, cidadão. Participe do programa Conciliando as Diferenças, que vai ao ar todas as quartas-feiras, no horário de 5 às 6 da tarde. E vamos agora às notícias de hoje. E iniciamos com informações sobre o encontro entre a presidência do Tribunal de Justiça, que ajustou o acordo em prol dos servidores em audiência de conciliação. Quem traz os detalhes é o repórter Denis Santana. Olá, Denis, boa tarde. Boa tarde, Bernadette Farias. E boa tarde a todos os ouvintes do programa Conciliando as Diferenças. Membros do Tribunal de Justiça do Amapá e diretoria do Sindicato dos Serventuários da Justiça participaram de audiência de conciliação que culminou com um acordo de suspensão do movimento grevista. O desembargador Carlos Storck intermediou a negociação entre os interessados, que definiram os principais pontos de reivindicação da categoria. Diligências dos oficiais de justiça. Considerando que a Comissão de Oficiais de Justiça manejou o recurso administrativo e o processo foi distribuído ao Tribunal Pleno, deliberou-se pela criação de uma comissão de estudo, composta por um representante da Corregedoria, desembargador Carlos Storck, diretor financeiro do TEJAP, presidente do SINJAP e pelo oficial de justiça Geraldo Magela. A comissão terá o prazo de 60 dias para concluir os trabalhos, que será encaminhado ao relator do recurso. Reajuste dos cargos efetivos. O tribunal promoverá o pagamento do percentual de mais 2% sobre os vencimentos de abril dos cargos efetivos e funções de confiança a partir de 1º de julho de 2015. Implementação das promoções.
As promoções dos servidores, cujo processo encontra-se em fase final de instrução, será implementada a partir de 1º de julho de 2015. Quanto ao retroativo, o TEJAP incluirá os valores na proposta orçamentária de 2016. Sobre a compensação de horário nos dias de greve, haverá a compensação de horário nos dias referentes à greve em 1 hora por dia. Suspensão das ações e suas penalidades. A ação declaratória de abusividade do direito de greve fica suspensa por 90 dias, após o que, não havendo qualquer manifestação de paralisação ou greve, a presidência pedirá o seu arquivamento. Sobre os abonos dos chefes de secretaria, subchefes de secretaria e chefes de cartório de distribuição, será mantido o abono aos chefes de secretaria, que se estenderá até março de 2016. A presidente do TEJAP, desembargadora Sueli Pereira Pini, destacou a boa vontade da administração e o propósito de reconhecer e valorizar o servidor, porém, a forte crise econômica que o país passa e a oneração crescente da folha de pagamento impossibilitam os investimentos necessários em setores importantes da estrutura do judiciário amapaense, o que prejudica muito a sociedade. Sempre houve uma boa vontade, um propósito de atender os reclamos dos servidores, mas ao mesmo tempo também buscar conjugá-lo com o orçamento apertado que nós temos, com a necessidade também que a gente tem de fazer investimentos, né? A gestão do tribunal não é só folha de pagamento, embora é claro que ela é importante, não tenha dúvida. O servidor, eu falo assim, ele é a alma disso tudo. Então, servidor, magistrado, colaboradores, todos eles fazem a justiça. A justiça é feita por todos eles. Só que a gente tem um papel difícil de conjugar, então, esses pleitos dos servidores e dos magistrados com o que é possível atender. Então, felizmente, houve um consenso, finalmente houve um consenso, e nós conseguimos chegar, então, naquilo que achamos que é razoável, que é bom para o servidor, mas também é bom para a gestão. Reportagem Denis Santana para o programa Conciliando as Diferenças. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. E na última sexta-feira foram completados 100 dias de gestão da desembargadora Sueli Pini na presidência do Judiciário do Amapá. Dinamismo, responsabilidade e descentralização são marcas do trabalho nesses primeiros 100 dias de atividade. É isso aí, Sérgio. E apesar do pouco tempo, a presidência e sua equipe técnica e administrativa trabalharam intensamente para que dezenas de ações fossem desenvolvidas tanto no setor administrativo da instituição, quanto para o bom andamento e celeridade dos processos que beneficiam diretamente a população. E é com esse comprometimento e responsabilidade, em especial com os membros, magistrados, servidores, colaboradores e com o cidadão, que esses 100 dias de trabalho representam não só o começo de uma gestão, mas sim de um desafio, que é tornar a Justiça do Amapá efetivamente eficiente, transparente e comprometida com a sociedade que serve. Em seu agradecimento, a presidente fez questão de destacar que o êxito de todo esse trabalho só foi possível pela união e esforço de desembargadores, juízes, servidores, colaboradores terceirizados, estagiários e bolsistas. A sua frase: ninguém é mais inteligente do que todos nós juntos. Ninguém faz um bom trabalho sozinho. É isso aí. Parabéns, presidente. 100 dias de gestão. Conciliando as Diferenças. O juiz auxiliar da presidência, João Matos Júnior, realizou reunião com chefes de divisão e de departamentos do Tribunal de Justiça do Amapá para delinear prazos e procedimentos para a transformação dos feitos judiciais em 100% digitais. Na oportunidade, os chefes de departamentos, o juiz auxiliar da presidência e diretor-geral Márcio Régio definiram as medidas que serão adotadas para a virtualização dos feitos judiciais no sistema Tucujures. O juiz João Matos ressaltou que inicialmente foi feito um diagnóstico da estrutura de armazenamento de dados, em seguida confeccionado um calendário de aproximadamente 4 meses para a aquisição de alguns equipamentos que são necessários
a virtualização integral dos feitos e, depois disso, serão estabelecidas as datas das virtualizações nas unidades judiciais. Para agilizar o trabalho, no dia 25 será realizada outra reunião com toda a equipe encarregada para examinar o cumprimento das metas estipuladas nesta primeira reunião. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Judice Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. A Justiça do Amapá alterou e aprovou resoluções que atendem pleitos do Sindicato dos Serventuários. Vamos falar agora com o repórter Plácido Assis, que tem mais informações. Boa tarde, Plácido. Boa tarde. O Tribunal de Justiça do Amapá, no último dia 3 de junho, alterou e aprovou resoluções que tratam de estágio probatório, férias e abono aos chefes de secretaria, de cartório de distribuição e subchefes de secretarias de ofício judicial. A resolução número 998 de 2015 dispõe sobre a avaliação de desempenho do servidor no estágio probatório. Antes, nos casos de licença maternidade ou paternidade, havia suspensão do estágio probatório. Com a alteração e em atendimento ao pleito do Sindicato dos Serventuários da Justiça, o SINJAP, foi alterado o disposto do parágrafo único da resolução número 0629 de 2012, que trata das hipóteses de não suspensão da avaliação de desempenho do estágio probatório, o qual passa a vigorar com a seguinte redação, abre aspas, os afastamentos previstos neste artigo importarão suspensão do período de avaliação de desempenho de estágio probatório, salvo as hipóteses de férias, licença para tratamento da própria saúde em até 3 dias e nos casos de licença maternidade e paternidade. Fecha aspas. A resolução número 999 de 2015 altera o artigo 2 da resolução 965 de 2015, que trata de férias dos juízes titulares e de servidores. Pelo novo texto, abre aspas, as férias dos juízes titulares e de servidores dos órgãos da Justiça de primeiro grau deverão ser concentradas preferencialmente nos meses de janeiro e julho de cada ano, assegurado o regular funcionamento das unidades. Fecha aspas. Por fim, a resolução número 1000 de 2015 dispõe sobre a concessão de abono salarial aos servidores do cargo em comissão de chefes de secretaria, chefes de cartório de distribuição e subchefes de secretaria de ofício judicial. Como estes cargos são privativos de servidores efetivos, para os chefes do abono será no valor de R$ 300 e para os subchefes no valor de R$ 230, como forma de recompor as perdas salariais, em razão de não terem sido contemplados com a integralidade do reajuste de 4% concedido aos membros da carreira. Voltamos com vocês nos estúdios da Judice Rádio. Conciliando as diferenças. E o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça visitou as unidades dos cartórios localizados na maternidade Mãe Luzia. Quem traz os detalhes dessa reportagem é o jornalista Edson Carvalho. O Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Carmo Antônio de Souza, visitou a unidade dos cartórios de Jucá, Cruz e Vales, instalada dentro do Hospital da Mulher Mãe Luzia. O objetivo da visita do corregedor foi saber como está o funcionamento e os serviços dos cartórios prestados à população. A funcionária responsável pelo atendimento na unidade do cartório Jucá Cruz, Alessandra Pantaleão, disse que há dificuldade nos serviços em relação ao processo lento de emissão das certidões. Para analisar o problema encontrado, o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça, desembargador Carmo Antônio de Souza, irá agendar uma reunião com os tabeliães dos cartórios Jucá, Cruz e Cartório Vales. Juntos discutiremos sobre esse problema e encontraremos uma solução para tornar mais prático o trabalho dos funcionários dos cartórios e beneficiar a população, disse o desembargador. A unidade dos cartórios de Jucá, Cruz e Vales, instalada na maternidade Mãe Luzia, funciona de segunda a sexta, das 9 às 16 horas.
Esta foi a minha participação no programa de hoje. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Conciliando as diferenças. E a Justiça firmou parceria com entidades filantrópicas para a realização da Marcha de Combate às Drogas. Vamos agora direto com a repórter Andréa Maciel, que tem outras informações. Olá, Andréa, boa tarde. Boa tarde, Bernadette. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos ouvintes do programa Conciliando as Diferenças. A Justiça do Amapá reuniu com representantes de entidades filantrópicas que atuam no combate às drogas. O objetivo era buscar parceria para a realização de suas atividades. Dentre elas, a Marcha de Combate às Drogas, no dia 26 de junho, às 16h30, com concentração na Praça do Barão. As instituições desenvolvem projetos sociais com jovens e adolescentes dependentes químicos. A marcha terá como público-alvo os jovens e a sociedade local. Com o intuito de unir forças e realizar um trabalho ainda mais abrangente, as entidades buscaram orientações para constituir a Federação de Instituições de Apoio a Dependentes Químicos, o FEAD. Assim, uma comissão foi criada com o objetivo de organizar sua estrutura. Foram relatados ainda alguns casos que mostram as necessidades vivenciadas nessas entidades. A maioria não recebe apoio do poder público e precisa de ajuda para continuar prestando este auxílio. Voltamos com vocês aí do estúdio. Judice Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Obrigado, Andréia. Em instantes, dicas importantes de mediação e conciliação com Sônia Regina Ribeiro. E mais, Justiça do Amapá atende pedido de registro tardio para 8 pessoas de uma única família em Santana. É daqui a pouquinho. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. O Coral do Tribunal de Justiça do Amapá tem sido conhecido e reconhecido por difundir e estimular a prática da musicalidade em todos os gêneros e formas. Tudo isso através de apresentação em igrejas, colégios, associações e festivais nacionais e internacionais. E no próximo dia 30 de junho, o Coral do Tribunal de Justiça do Amapá completará 20 anos de existência. Para comemorar a data, um grande concerto está sendo organizado. O evento ocorrerá no dia 27 de junho, no Teatro das Bacabeiras, a partir das 19 horas. A entrada será gratuita. Você é nosso convidado de honra. Venha, prestigie o concerto em comemoração aos 20 anos do Coral do Tribunal de Justiça do Amapá. A Justiça do Amapá tem a grata satisfação em convidá-lo para participar da audiência pública que será realizada pelo Poder Judiciário amapaense no dia 25 de junho, às 18h30 e para a sessão itinerante do 2º grau no dia 26 de junho, às 9 horas da manhã. Os eventos ocorrerão na comarca de Ferreira Gomes. A audiência pública objetiva dar conhecimento da gestão financeira do Poder Judiciário, a prestação de quantos processos foram julgados na comarca, bem como quanto ela custa. E o principal, ouvir opiniões, denúncias, sugestões, dúvidas e anseios da comunidade. Na sessão itinerante, serão julgados processos em 1º grau de recurso, no 2º grau de jurisdição. Na oportunidade, serão julgados feitos tanto da comarca de Ferreira Gomes quanto de Porto Grande. Local: Fórum da Comarca de Ferreira Gomes, no dia 25 de junho, quinta-feira, às 18h30 e no dia 26 de junho, sexta-feira, às 9 horas. Participe! FM 96,9. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Técnicas de mediação e conciliação. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças na tarde desta quarta-feira, 17 de junho. Sérgio, junho, vai? O ano já está indo embora, já 2015. Foi. Disseram que quando você entra num túnel e passa da metade dele, você não está entrando, você está saindo do túnel, né? Então é o que aconteceu. Nós estamos chegando em julho, já daqui a pouco acaba quadra junina, férias,
Para você que está aí nos ouvindo, né? Para nós não tem férias agora. Para os estudantes. A gente está só começando o programa, não pode nem ainda falar em férias, que quem está em casa quer muita notícia ainda, quer muita informação. E hoje, Sérgio, no quadro Técnicas de Mediação e Conciliação, o tema Teoria da Comunicação aliada à mediação. Com ela, Sérgio. Ela, é claro, é Sônia Ribeiro, ela está aqui do nosso lado, mas a gente tem que fazer aqui apenas, que ela me permite, é que a dica de conciliação que começou já na semana passada, Bernadette, tem dado um pico de audiência tremendo. Na semana passada ela falou sobre evitação e teve gente ligando para nós, falando que, poxa vida, essas dicas são importantes para que as pessoas possam ter noção do que acontece nesse setor de conciliação e mediação. Né? Até porque ela entende do assunto, né? É feríssima. Manda ver, Sônia, o espaço é todo seu. Muito bem, Bernadette. Tudo bem? Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos dar continuidade, então, na nossa conversa sobre técnicas de conciliação. Semana passada nós falamos sobre a evitação e eu deixei assim um gostinho de quero mais para hoje, nessa quarta-feira. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação. O papel do mediador e do conciliador é fazer essa reaproximação das pessoas envolvidas no conflito. E o material que ele tem que trabalhar, a melhor ferramenta é verdadeiramente a comunicação. As pessoas acreditam que a comunicação é tão somente uma transferência de informação. Isso não é verdade. A comunicação ela tem um poder muito forte. É o poder da circularidade. A comunicação ela circula, ela atravessa fronteiras, ela repassa. E hoje, com as redes sociais, a gente sabe que ela tem sido disseminada em grande potencial para todo mundo. E nessa ideia de disseminar a informação, a comunicação, as pessoas podem cometer equívocos. E aí essa que é a questão, porque o comportamento de um influencia no comportamento do outro. Então, isso pode desaguar em um conflito em casa, na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa compreender esses limites da teoria da comunicação. E hoje, em particular, eu vou falar sobre a comunicação não violenta. As pessoas, elas interagem no mundo, nas suas vidas, nos seus locais de trabalho, e essa interação pode ser que a pessoa, ao falar, ao dizer algo, ela diga de maneira que o outro não compreende o verdadeiro sentido da informação. Então, não é o que você fala, é como você fala. Esse é o ponto. Então, nesse como você fala, você tem que ter cuidado ao produzir essa fala. Então, quando alguém te chega e diz para você assim, hoje você não está bem, bom dia, você diz só se for para você. Se eu for na onda desse bom dia só se for para você, eu vou murchar. Eu tenho que ter uma palavra contrária àquela, mas que não vá produzir no outro a mesma ideia de ser ranzinza, de ser maléfico com a palavra. Então, eu posso dizer assim, pode ser bom, só depende de nós. Então, naquilo que a pessoa diz só se for para você, eu posso dizer, para mim tá bom, pode ficar bom para você também. E isso nós podemos fazer juntos. Então, as pessoas, elas interagem em processos. Então, nós temos a cooperação, nós temos a assimilação, nós temos vários processos de comunicação. E o principal deles seria a cooperação. Quando você coopera com o outro na fala, no que ela diz, no que ela informa, você coopera para o bem. Então, a comunicação não violenta é aquela em que você não produz uma palavra maldosa. Ao contrário, quando alguém te dá uma palavra maldosa, você dá uma palavra bondosa. É o contrário ajudando a cooperação. Então, a gente fala muito no processo em contraditório, em contrariar o que o outro disse, em desdizer o que o outro disse. E, nesse ponto, a comunicação não violenta ela é fundamental. Ela é um estudo americano que trabalha exatamente esse aspecto de como se comunicar de forma não violenta. Porque a palavra, ela dói, ela é ferina, ela atinge o ser humano. E quando a gente fala em emoção do ser humano, a palavra ela pode desencadear emoções muito sérias. Então, todas as pessoas que estão nos ouvindo devem ter uma palavra que dói. Saudade, raiva, tristeza, mágoa. Então, o mundo ele experimentou um processo de evolução através de guerras,
através de disputas. E nós acabamos sendo criados nesse mundo de disputa, de guerra, de desunião. E a mediação e a conciliação, como processo de autocomposição, ela tem esse poder de transformar as pessoas. A cada sessão de mediação que você estiver intermediando, na qualidade de mediador, você deve estimular as pessoas à comunicação não violenta. Você tem que estimular as pessoas a ter uma escuta ativa e não uma escuta nervosa. Então, quando a pessoa começa a falar, você diz assim, me conte o que aconteceu. Ela começa a te contar. Ela inicia o procedimento de fala e você completa por ela. Vamos fazer assim, Sérgio, me conte uma história hoje de como foi seu dia, para a gente colocar a técnica em prática. Bem, meu dia hoje, eu acordei... E depois você foi tomar banho. Eu tomei banho, saí, tomei o meu café. E depois você saiu no carro? Exatamente, peguei e fui para o meu trabalho. Cheguei lá, tranquilamente, fui bem recebido, tinha muitas coisas para serem feitas. E você acabou não dando conta de tudo? Quase isso. Então veja que nesse nosso diálogo, eu estou completando por você. E isso irrita. Quando alguém completa a tua fala, você vai se irritando, porque você quer falar. O mediador, ele tem que permitir que as pessoas falem. Isso é escutativa. Quando eu completo por você, eu estou fazendo escuta nervosa. E isso acaba comprometendo o nosso processo de comunicação. E vai chegando a um ponto que você não vai mais conseguir conversar comigo, porque eu mais completo você do que te escuto. Então você tem que evitar a escuta nervosa para fazer a escuta ativa. Isso é comunicação não violenta. Uma comunicação em que você interage, que você permite que as pessoas possam ficar em cooperação e aí elas poderem, então, conversarem verdadeiramente. Vai chegar um momento na sessão de mediação em que eu já consegui o meu intento, que era reaproximar. Então, a teoria da comunicação, ela nos mostra que o mediador, ele tem que permitir a fala. Ele tem que permitir que as pessoas se escutem, que elas possam verdadeiramente entender o conflito a partir da visão do outro, e não da visão do mediador. Então, esse é o papel verdadeiro do mediador, permitir que o conhecimento do conflito venha a partir da fala de cada um. E a fala diz muito, ela diz tudo. Ela é o melhor material que o mediador pode trabalhar. Então, um mediador que quer ser o mediador top dos melhores, ele precisa conhecer de comunicação. Como aqui é só uma pitadinha, nós podemos ter parte 2, parte 3, parte 4, né? E eu acho que hoje deu para a gente conseguir mostrar ao público que a teoria da comunicação ela é fundamental no processo de mediação. Então, é um procedimento que vai se desenrolar a partir da visão de cada um. Bem, por hoje, então, vai ficar o gostinho do Quero Mais. E nós vamos, então, trabalhar na próxima aula, nós vamos falar de conflito. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre a teoria do conflito. E aí, escutem a nossa rádio universitária, escutem o programa Conciliando as Diferenças com as dicas de conciliação. Conciliando as Diferenças. E a Justiça do Amapá atende pedido de registro tardio para 8 pessoas de uma única família em Santana. Voltamos com o repórter Denis Santana, que tem mais informações. Boa tarde novamente, Denis. O juiz de direito substituto Antônio José de Menezes, da primeira vara civil da comarca de Santana, sentenciou ao cartório de ofício de registros públicos de Santana para cumprimento de registro tardio de nascimento para a dona de casa Deusa Maria dos Santos, 41 anos, com isenção do pagamento de multa e emolumentos cartorários, bem como de qualquer outros encargos financeiros. Com essa decisão da Justiça, a partir da entrega da certidão do assento de nascimento de dona Deusa Maria dos Santos, o marido que trabalha na colheita de açaí e os filhos também serão beneficiados com o registro tardio. A família extremamente carente é formada por 8 pessoas que não possuíam nenhum documento. Os vizinhos que incentivaram a família a lutar pelos seus direitos e conquistá-los, acreditam que as dificuldades que a família passava, como matricular as crianças nas escolas, conseguir emprego, consultas e outros benefícios, serão superados e que a vida vai melhorar. Para o juiz Antônio Menezes, a entrega do registro de nascimento representa uma nova realidade na vida da família,
Além do reconhecimento na sociedade, as oportunidades na obtenção de benefícios sociais serão fatores decisivos na melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas da família, principalmente para as crianças. O magistrado confirmou que outras pessoas que moram no município de Santana também não possuem assento de nascimento e que a Justiça está trabalhando para resolver esses casos. Reportagem Denis Santana para o programa Conciliando as Diferenças. Judice Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. E o Tribunal de Justiça do Amapá recebeu a lista sextupla do Ministério Público Estadual para a vaga de desembargador. Quem traz os detalhes é o repórter Plácido Assis. Boa tarde novamente, Plácido. Boa tarde. Em ofício encaminhado ao Tribunal de Justiça do Amapá, a Procuradoria-Geral de Justiça do Amapá apresentou a lista com os nomes dos 6 procuradores que concorrerão ao cargo de desembargador do tribunal. A vaga destinada ao Ministério Público do Amapá é decorrente da aposentadoria do desembargador Luiz Carlos Gomes dos Santos, ocorrida em janeiro deste ano. A lista sextupla é composta pelos seguintes candidatos, em ordem de pontuação alcançada em votação na Procuradoria de Justiça. Em primeiro lugar, Procurador de Justiça Fernando Luiz França, com 5 votos. Procurador de Justiça Nicolau Eládio Bassalo Crispino, com 4 votos. Procurador de Justiça Joel Souza das Chagas, com 3 votos. Procurador de Justiça Manuel de Jesus Ferreira de Brito, com 3 votos. Procurador de Justiça Jaime Henrique Ferreira, com 3 votos. E a Promotora de Justiça Alessandra Mouro de Carvalho, com 3 votos. Com a indicação da lista sextupla, o processo administrativo referente aos atos de escolha do novo desembargador terá imediata tramitação, que culminará com a sessão pública do Pleno Administrativo do Tribunal na escolha da lista tríplice, com data a ser definida. Em seguida, a lista tríplice será encaminhada para o governador, cuja composição observará a formação de uma lista tríplice por cada um dos membros do tribunal votante, sendo que a lista final será formada automaticamente pelos candidatos que mais vezes figurarem nas listas individuais. Reportagem de Plácido de Assis para o programa Conciliando as Diferenças. Conciliando as Diferenças. E vamos agora voltar a falar com a repórter Andréa Maciel, que traz detalhes sobre o ato conjunto para a criação das coordenadorias das varas de Fazenda Pública, Família e Criminais. Olá, Andréa, qual que é essa novidade? Boa tarde. Boa tarde novamente, Bernadette, Sérgio e a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Através do ato conjunto número 357, o TJAP criou e disciplinou o funcionamento das coordenadorias estaduais, das varas cíveis e de fazenda pública, das varas de família, órfãos e sucessões e das varas criminais. A medida faz parte do planejamento de gestão estratégica do Poder Judiciário. A norma busca aprimorar os serviços e contribuir para o cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário, pois o CNJ estabelece a necessidade dos tribunais julgarem o mesmo número de ações distribuídas para evitar o aumento dos processos acumulados. Cada coordenadoria criada possuirá um desembargador que a presidirá, um juiz de direito da capital, um juiz de direito do interior, 2 assessores jurídicos, um da capital e outro do interior, que serão designados pela presidência do Tribunal de Justiça. Dentre as atribuições estão planejar, supervisionar e orientar, no plano administrativo, o funcionamento das varas cíveis, de família e criminais, elaborar sugestões para o aprimoramento da estrutura dos respectivos ofícios judiciais, entre outros. Esta foi a minha participação de hoje. Voltamos com vocês no estúdio. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Conciliando as Diferenças. Bernadette, mês de junho, quadrilha, São João, muita comida típica.
Festa engordando junina. todo mundo nessa época. Com certeza. Junho, olha, quem diz que julho, que é sinônimo de engorda, eu considero junho, viu? Porque como que você vai resistir? Vatapá, tacacá, mingau, Bolo de macaxeira, aquele de bem milho, grudento. pipoca. Pipoca. Pipoca, como diz, não venha com um saquinho, tem que ser o panelão, né? Bernadette, uma curiosidade, você já pulou fogueira? Ah, muita fogueira, já me vesti de caipira, inclusive falando em se vestir de caipira, esse ano eu vou me vestir de caipira no forrozão do Judiciário, viu, Sérgio? E é sobre ele que eu vou falar, Bernadette, porque durante a animada reunião, servidores que compõem a comissão de organização do Forrozão do Judiciário já definiram data, local, quantitativo de participantes e subcomissões para tratar das comidas, brincadeiras, atrações, sorteios, leilões e outras atividades. Além destas, uma pesquisa interna está disponível na intranet para conferir o quantitativo real de servidores com a intenção de participar. É isso aí, o evento acontecerá no dia 26 de junho, na sede do Trem Desportivo Clube. A programação contará com diversas brincadeiras, como a quadrilha do servidor, corrida do saco, pescaria, cadeia, escolha do Miss e do Miss, da Miss, aliás, e do Mister Caipira, eleição do casal mais animado e demais atrações lúdicas. E para confraternizar durante o forrozão do Judiciário, são esperados, em média, 1.000 participantes, entre servidores de toda a Justiça do Estado do Amapá e seus familiares. Sérgio, eu já fui lá na intranet, já confirmei presença com toda a família e você. Olha, eu vou falar uma coisa, vai ser uma festa inesquecível, porque o esmero que está sendo produzida essa festa, as pessoas que estão envolvidas, vai ser uma festa que vai dar muito o que falar, pode ter certeza, viu, Bernadette? Exatamente, aí eu aproveito aqui o espaço para a Sessão Xuxa, mandar um abraço aí para os coordenadores, para as pessoas que estão à frente, são muitos, eu vou aqui destacar a Nazaré, chefe de gabinete da presidência, que está aí coordenando toda essa equipe. Quero também mandar um abraço para a Gretchen, que é do cerimonial, para Socorro Marinho, para Solange Costa e para a Nanda, que são da presidência, e estão nessa comissão. É muita gente, viu? Todos os setores envolvidos, os diretores aí. A Nilce Lima do Coral, minha querida Nilce, um grande beijo. Nossa, se a gente for ficar falando aqui, todo mundo está bem, o Coral tá muito envolvido. Vai também ter uma programação especial lá, aí. Claro. Então, um beijo para todo mundo dos demais juizados que estão fazendo parte dessa comissão. E como você disse, o envolvimento mesmo, o engajamento para que se faça uma linda festa para todos. E agora a gente vai para um rápido intervalo e no bloco a seguir você acompanha uma entrevista com o desembargador Cláudio César Ramalheira Hussing, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Nosso intervalo é rapidinho, continue sintonizado no programa Conciliando as Diferenças na sua rádio universitária 96.9 FM. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Conciliando as Diferenças. Programa Conciliando as Diferenças. Entrevista. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças na tarde desta quarta-feira, 17 de junho. E hoje recebemos em nossos estúdios o desembargador Cláudio César Ramalheira, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Olá, desembargador, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, desembargador. Desembargador, essa vinda ao Amapá faz parte de uma agenda que o senhor está cumprindo em toda a região norte, visto que o senhor faz parte do grupo de trabalho da Coordenação de Controle Regional das 5 regiões do país. Esse é um grupo instituído pelo CNJ, pela Corregedoria do CNJ. Sim, a ministra Nancy Andrighi, quando assumiu a Corregedoria Nacional, ela criou esse grupo, né, e designou um desembargador de cada região para acompanhar os tribunais da sua respectiva região. E a mim coube a região norte, né? Como eu sou desembargador do Amazonas, eu estou representando a região norte na Corregedoria Nacional. E estou em missão realmente da Corregedoria nesse momento. Desembargador, como é que se desenvolve esse trabalho nos tribunais da região norte? Como é que o senhor desenvolve esse trabalho? Na realidade, a linha mestra desse trabalho, de acordo com as orientações da Corregedoria Nacional, é monitorar,
né, os procedimentos de desvio de conduta de magistrados, né, nesses estados, em que a Constituição Nacional tem o maior interesse em resolver essas pendências o mais rápido possível. Então a gente segue uma agenda pré-estabelecida pela ministra. Nós temos praticamente todo mês uma reunião com ela em Brasília, onde ela estabelece quais são as nossas missões, né? E nós tínhamos até o mês de junho, até o final de junho, teríamos que percorrer todos os tribunais, ou seja, eu estou aqui, mas eu tenho os colegas das outras regiões também estão percorrendo os outros tribunais. Esse é um trabalho que está sendo feito no Brasil inteiro, né, no sentido de que a gente possa monitorar mais perto essas situações e também prestigiar as corredorias dos tribunais estaduais. O senhor já percorreu quais os estados da região norte? A região norte são 7 estados, né? Eu comecei pelo Amazonas, que realmente é onde eu estou estabelecido, fiz o que deveria ter feito lá no Amazonas, depois já fui a Tocantins, né? Fui ao Acre, Rondônia, Roraima, Pará e agora estou aqui no Amapá, né? Agora, desembargador, é claro que a sua visita, né, a sua ida a cada estado tem esse foco específico, porém é lógico que como magistrado, como desembargador, o senhor também deve observar as peculiaridades de cada tribunal, de cada região. Há uma diferença mesmo muito grande? A região norte é bem parecida, né? A única situação que a gente pode dizer que é um pouco diferente é o estado do Tocantins, que na realidade nem deveria pertencer ao norte, né? Mas por uma questão de política ele ficou para o norte. Então as peculiaridades de Tocantins são bem diferentes dos demais estados do norte do Brasil, né? Mas as angústias são as mesmas em todas as situações do Poder Judiciário. E dentre esses tribunais que o senhor já visitou, o senhor poderia fazer um balanço de como é que está a situação de cada um deles? Na realidade, nós não estamos aqui procurando procurando os problemas. Procurando os problemas. Nós estamos aqui para auxiliar as corregedorias, né? E, logicamente, cada estado tem as suas situações específicas e nós estamos fazendo um relatório, né? Todos os corregedores fazem um relatório, encaminham a ministra e, em reuniões com ela, passamos as impressões que temos daquilo que nós constatamos e ela toma as medidas que tem que tomar e marca outras missões, enfim. Nós estamos sempre auxiliando a ministra nesse trabalho, até porque ela não tem condições de ela, pessoalmente, visitar todos os estados brasileiros. Por isso, esse grupo de trabalho faz essas missões. Desembargador, além de fazer parte desse grupo, o senhor tem as suas atividades dentro do Tribunal de Justiça lá do estado do Amazonas. Como é que o senhor concilia? Dá para conciliar tudo isso? Na realidade, quando a ministra criou esse grupo de trabalho, a grande preocupação dela era evitar que tirasse o magistrado da jurisdição, né? Então, não só eu, mas como os outros colegas das outras regiões, também permanecem na jurisdição. A gente tenta conciliar de acordo com as nossas realidades. Por exemplo, eu tenho sempre sessões no tribunal segunda, terça e quarta. O que acontece é que sempre quarta-feira eu viajo para essas missões e retorno às vezes sexta ou sábado, dependendo do grau de dificuldade que encontrar em cada região, em cada estado, né? Então a gente tenta conciliar essas situações. É um trabalho realmente desgastante, cansativo. Eu diria para você que desde o final de abril eu estou viajando pelo norte, enfrentando aeroportos, aviões, enfim, é bem cansativo. E o senhor chegou ao estado quando? Eu cheguei ontem, né? Uhum. Já vindo de Belém, fiquei trabalhando em Belém até na sexta-feira à tarde, e para evitar de voltar a Manaus na sexta e na segunda pegar o avião de volta para Macapá, eu fiquei em Belém no sábado e no domingo cheguei aqui em Macapá, já aproveitando os 2 estados, porque o voo aqui é mais próximo, daqui para Belém é 40 minutos. Se eu tivesse que retornar a Manaus, seriam 2 horas de voo para Manaus, depois 2 horas na segunda, para poder chegar mais 40 minutos até Macapá. Então a gente tentou conciliar isso e eu já vim de Belém. Eu estou desde quarta-feira que eu estou ausente lá no meu estado. E na realidade, assim, essa sua vinda a cada estado também ela é curta. O senhor passa no máximo 1 dia, 2? Dependendo das situações que nós encontramos, como eu falei. Como a ministra também acrescentou nessas visitas os tribunais do trabalho, os tribunais regionais, eu também tive que visitar os 4 tribunais regionais. No caso de Tocantins, que é ligado a Brasília, quando eu fui a Tocantins, eu também fui a Brasília e visitei o Tribunal Regional do Trabalho, que fica em Brasília. Também em Rondônia, que está ligado ao Acre, eu fiz visita também ao Tribunal de Rondônia.
Fiz também visita ao Tribunal do Amazonas, que está ligado a Roraima, e fiz também, nessa viagem a Belém, eu fiz o Tribunal Regional do Pará, né? Que também está ligado ao Amapá. Né? Esse tempo corrido que o senhor teve tempo para dar uma olhada na cidade, conhecer a cidade? Não? É muito pouco, né? Na realidade, a gente passa mais tempo dentro dos tribunais. Eu costumo dizer que a gente passa muito tempo mais... Quando eu vou a Brasília, eu conheço muito pouco de Brasília, porque é mais dentro do escritório, é trabalhando, então sobra muito pouco tempo para essas atividades. Mas aqui em Macapá, como eu cheguei no domingo à tarde, deu para conhecer um pouco, já é a segunda vez que venho aqui. Se era a primeira eu já fiz vez. uma visita aqui em outubro, quando o grupo foi instituído, nós fizemos a primeira visita nos apresentando a todos os presidentes e corregedores, e agora uma visita mais específica, cumprindo uma determinação da ministra Nancy Andrighi. Desembargador, vocês são, na realidade aqui a gente está falando do grupo do norte, da região norte, porém em cada região tem esse grupo. E vocês também têm um encontro, um chamado encontrão, todos os grupos? Como eu falei no início, pelo menos uma vez por mês nós nos encontramos em Brasília, né? Quando a ministra nos convoca, nós vamos até Brasília e fazemos uma reunião com ela, né? E fora isso, nós temos ainda, com a tecnologia, nós temos o nosso grupo do WhatsApp, né? Hoje todo mundo em que o nosso grupo se comunica. Todo mundo tem um WhatsApp na vida. Se comunica e compartilha suas angústias, né? Enfim, a gente tenta trabalhar nesse sentido. Mas pelo menos uma vez por mês nós temos uma reunião direta com a ministra, levando os relatórios e conversando pessoalmente sobre as situações que temos que atuar. A gente quer aproveitar e registrar que também está aqui conosco o desembargador Carmo Antônio, que é o corregedor-geral do Tribunal de Justiça. Vamos dar uma boa tarde aqui, desembargador. Estamos aqui com o programa Conciliando as Diferenças e hoje recebendo o desembargador Cláudio César Ramalheira, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Boa tarde, desembargador Carmo. Boa tarde. Só quero registrar que é um prazer muito grande representar o nosso representante do CNJ, e que o Amapá está sempre de portas abertas, né, para contribuir naquilo que for necessário para a melhoria do Poder Judiciário. Agora, boa tarde, né, desembargador Carmo Antônio. É um prazer tê-lo aqui de novo. Desembargador Cláudio, esse grupo é temporário, certo? Como é que se dá a formação? Quanto tempo o senhor vai ficar à frente, como integrante deste grupo? Essa iniciativa da criação do grupo foi da ministra Nancy Andrighi. Né? Acredito que enquanto ela estiver na corregedoria, até o final do seu mandato, esse grupo permanece. O corregedor que a suceder, não sei se vai manter esse grupo vai criar, ou melhor, vai nomear outros membros, né? Enfim, mas foi uma ideia dela, partiu dela a criação desse grupo, e nós estamos auxiliando até o momento que ela achar que for necessário. Acredito que até o final do mandato dela, esse grupo deve permanecer, porque as atividades são muitas, né? São muitas atividades e nós estamos desempenhando um papel que eu entendo importante para a corregedoria, porque as ações que nós estamos desempenhando estão realmente dando agilidade aos trabalhos da Corregedoria Nacional. Mas é por um tempo determinado? É como eu lhe falei, depende da ministra, né? Só dela que depende? É claro, porque foi ela que criou. Acredito que no momento que ela achar que não é mais necessário, ela deve desfazer o grupo, né? O CNJ, criado aí, Conselho Nacional de Justiça, quando ele chegou, de certa maneira, houve uma reação de alguns tribunais, porque o que acontece? Não havia a uniformidade de regras, de metas também, e com a chegada do CNJ, passa-se a ter essa uniformidade. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho como desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, como é que o senhor vê a função do CNJ? Primeiramente, eu quero dizer que eu não estou trabalhando uma missão do CNJ, mas da corregedoria do CNJ. Né? Mas, com relação à sua pergunta, eu diria o seguinte: quando eu era juiz, eu já era a favor da criação do CNJ. Né? E vejo que ele tem um papel importante, sim, né? Com relação aos demais aos estados brasileiros. No momento que ele foi criado, eu acho que do momento da sua criação, talvez não tenha agradado a sua atividade, porque tomou algumas atitudes que foram muito fortes, né? Hoje eu vejo, como desembargador, o CNJ mais sereno, né?
trabalhando com mais cautela, né? Mas fazendo aquilo que a gente acha que é necessário fazer, né? Alguém tem que fazer em prol do judiciário. Eu acho que ele é bem-vindo, né? E eu acho que a sua função é importante e com certeza o CNJ ele está tomando atitudes, né, que vai melhorar a prestação jurisdicional. Desembargador Carmo Antônio, como é que o senhor analisa essas ações do CNJ fazendo essas visitas aos tribunais da região norte, nas corregedorias? Eu concordo plenamente. Quando o CNJ foi criado, eu já era desembargador, mas não vi até hoje nenhuma ação do CNJ que tivesse por objetivo prejudicar a magistratura nacional. Pelo contrário, tudo que ele faz, e lógico, além das atividades comuns, aquelas que beneficiam a maioria dos magistrados e também da população, existem eventuais atitudes que podem parecer para alguns antipáticas, é natural. Um órgão fiscalizador como o Conselho Nacional de Justiça, evidentemente que ele vai tomar diversas medidas e algumas delas desagradarão uma parcela. Mas eu penso que o papel do CNJ como orientador da magistratura nacional ela é fundamental, ela é imprescindível hoje. Não se pode mais cogitar num judiciário nacional sem a presença, ainda que se dê outro nome, Conselho Nacional de Justiça ou outro nome que o valha, mas eu penso que o CNJ cumpre um papel fundamental, primeiro de organização, segundo de orientação e finalmente fiscalização do Poder Judiciário. Eu acho que esse papel é muito bem desempenhado com ele. Como o próprio desembargador Cláudio ressalvou, quando um órgão é criado, naturalmente, até que ele se imponha como poder, naturalmente, como poder, estou falando como poder fracionário, ele enfrenta algumas reações naturais, mas a partir do momento que ele se consolida e amadurece, que é o que acontece com o CNJ hoje, eu tenho certeza de que as relações são bem mais tranquilas, mais calmas, e só deve ficar preocupado com ele mesmo aquelas pessoas que não atuam de forma regular dentro do exercício da profissão. Até porque, desembargador Carmo, o próprio CNJ também estimula as boas práticas entre os tribunais e valoriza, não é mesmo, desembargador Cláudio? Tem que apoiar as boas iniciativas, né? Ou seja, o fato de nós visitarmos alguns tribunais e verificar o que está sendo feito em determinada área de atuação da justiça que está dando certo, isso geralmente é levado aos outros tribunais também para que possa copiar aquilo que tem de bom dentro do judiciário. Exatamente, eu ia dizer isso. Na realidade, também com o CNJ, os tribunais têm também voz para que mostrem, para que falem as suas boas práticas, né, as iniciativas adotadas pelo judiciário local. Desembargador, agora a gente quer sair um pouquinho aqui do grupo que a gente está falando e vamos voltar um pouquinho aqui para a questão do Tribunal de Justiça do Amazonas, o qual o senhor é desembargador lá. São quantos desembargadores no Tribunal de Justiça do Amazonas hoje? E o senhor falar um pouquinho para a gente da atuação desse tribunal tão importante também. Lá nós somos 19 desembargadores no Estado. Nós temos vamos dizer assim, uma quantidade de processos muito grandes, né? Nós temos em torno de 700 mil processos no Estado, né, circulando. Agora nós temos um fator que facilita muito, é a virtualização do nosso processo, ou seja, a capital Manaus, 100% os processos são virtualizados, ou seja, tanto primeiro grau, juizados especiais e tribunal, totalmente virtualizado, processo sem papel, né? Então isso é muito importante, deu uma agilidade muito grande para o Judiciário do Amazonas. Pra você ter uma ideia, eu estou aqui no Amapá, mas eu posso, pelo meu computador pessoal, acessar um processo no meu gabinete, assinar uma decisão, corrigir uma decisão, enfim, isso é possível ser feito graças a um processo de virtualização, que é o futuro da justiça, né? Acho que todos os tribunais vão chegar a esse nível. Alguns tribunais do país estão engatinhando, outros já estão em estágio mais avançado, mas acredito que no futuro a virtualização é um caminho sem volta, né? E isso aí com certeza vai facilitar a vida do advogado, do jurisdicionado, vai deixar o judiciário bastante transparente para a sociedade. Nós temos aqui no nosso tribunal, no Tribunal de Justiça do Amapá, nós temos o sistema processual eletrônico que a gente chama de Tucujures. Ok, eu já conheço. O senhor conhece. Já.
Em Manaus, existe um similar, parecido? Não, na realidade o nosso sistema é um sistema comprado de uma empresa privada que funciona em 10 estados brasileiros, é o sistema SAG, né? É um sistema que o custo é muito alto, né? Não é um custo barato, é um custo muito alto, mas desde 2001 que nós já usamos no Amazonas, e a virtualização chegou a cerca de 2 anos atrás, ou seja, quando o processo passou a ser totalmente digital, onde o advogado, no seu escritório, ele peticiona e ele tem acesso a tudo que acontece no processo na tela do seu computador. O senhor já é desembargador há quantos anos? Eu vou completar esse ano 6 anos. 6 anos de desembargador e juiz ficou... Eu juiz vou completar 30 anos. 36 anos de magistratura. Então dá com certeza para o senhor fazer uma avaliação para a gente do judiciário há 36 anos e o judiciário em 2015. Na realidade, 30 anos como um todo, né? 23 como primeiro grau e mais 6 anos, quase 30 anos como magistrado. Na realidade, quando eu entrei na magistratura, para hoje é um caminho muito longo, né, esse tempo todo, e as mudanças foram significativas, né? Não só pelo volume de processos, né, que nós temos hoje, e com relação à utilização da tecnologia. É lógico que com a Constituição de 88, né, a cidadania no Brasil cresceu, né, cresceu muito, o jurisdicionado passou a reivindicar mais seus direitos, isso teve um aumento muito grande nas demandas judiciais, e os tribunais alguns não acompanharam esse aumento, e isso acaba que criou um volume muito grande de processo em todos os tribunais. Isso em todo o Brasil, a coisa funciona dessa forma, né? Bom, nós vamos falar de um tema bem atual e que já é uma realidade, né? A mediação e conciliação. Como é que se dá esse processo, essa transição, que não é uma transição, porque é uma coisa antiga, sim, mas que agora já voltou com força total no Tribunal de Justiça do Amazonas? Na realidade, é um caminho também sem volta, né? Na realidade, isso aí vai desafogar em muito a questão jurisdicional, né? Vai diminuir bastante o número de processos nos tribunais, é um caminho que o CNJ vem apoiando. A própria Corregedoria Nacional tem programas, né, que buscam exatamente a implementação, né, e a melhora desse novo sistema, vamos dizer assim, de solução de conflitos, né? Daí, como é que o senhor analisa, o senhor como magistrado, a mediação veio para ficar? Sim, é caminho sem volta, como eu falei, não tem como retornar, e aí eu acho que é um grande desafio, logicamente, a gente implementar isso na justiça, mas vamos chegar a um nível bastante razoável, né, para que possa diminuir a quantidade de conflitos que existe nos tribunais do país. Quero dizer que a Sônia Ribeiro, tem um quadro dentro do nosso programa aqui sobre técnicas, ela vibrou agora aqui no estúdio. Quando o desembargador Cláudio disse que é um caminho sem volta, ela vibrou aqui, não é mesmo, Sônia? Desembargador, a gente quer deixar aqui o microfone aberto para suas considerações finais, para sua avaliação sobre o Amapá também. Veio aqui, deu tempo de tomar o açaí, de comer um peixinho? Deu tempo? Deu tempo, sim. Por favor. Foi apresentado a culinária amapaense. Conheceu a culinária amapaense, gostou? Muito boa. Muito boa, né? Bem então, o microfone está aberto para suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui fazer alguns esclarecimentos a respeito da minha função na Corregedoria da Conselho Nacional de Justiça. Agradecer a hospitalidade do povo amapaense, a hospitalidade que recebi aqui no tribunal também, tanto do desembargador Carmo e ao corregedor, quanto da desembargadora Sueli, que é presidente, né? Fui muito bem recebido, é a segunda vez que venho aqui, a segunda vez que sou bem recebido, né? E levo as melhores das impressões aqui do Estado, principalmente aqui da capital, né? E estou muito feliz por estar aqui e vou levar aqui boas recordações. Tá certo, muito obrigada, desembargador Carmo, obrigada também pela visita aqui, viu, o senhor também sempre muito bem-vindo, conciliando as diferenças, está de portas abertas a hora que quiser vir aqui novamente bater um papo com a gente, o microfone é todo seu. Ok, muito obrigado, e eu quero só agradecer a visita, foi uma visita de cortesia, eu tomei posse no dia 5 de março como corregedor, e, gentilmente, a ministra Nancy Andrighi designou o representante da região norte para vir nos fazer uma visita, para se apresentar, para dizer como a Corregedoria Nacional pretende atuar. Isso é extremamente importante e eu fico agradecido pela visita e espero que o desembargador Cláudio volte mais vezes para o estado do Amapá.
Nem que seja para tomar novamente o açaí e comer o camarão, viu, desembargador? Obrigada aos dois pela presença. Sérgio, o programa Conciliando as Diferenças chega ao fim e hoje uma entrevista aqui muito produtiva, um papo bem gostoso, mas acabou-se o que era doce. A gente agradece a audiência de todos, da Rádio Universitária 96.6, e agradecemos a presença do desembargador Carmo Antônio e, claro, a presença do desembargador Cláudio, que veio do Amazonas, chefiando esse grupo de trabalho da ministra Nancy Andrighi e que tem um breve regresso à nossa capital. Então a gente fica por aqui, né? Um abraço para todo mundo e a gente volta na quarta-feira. Um forte abraço para você de casa, obrigada pela audiência, carinho e companhia. A gente se vê quarta que vem. Tchau! Um abraço, tchau! Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.